Pessoal, a China mais uma vez mudando as políticas governamentais, né, contra a Covid, né? Agora a nova mudança foi parou de divulgar o relatório diário de casos de Covid, né? Já tinha algumas semanas que a gente vinha notando essa política ser mudada, né? Depois dos protestos que aconteceram na China, as pessoas pararam de fazer PCR em massa, parou de ser exigido PCR por uma série de atividades que antes era necessário, né? Pararam também de divulgar uma série de casos de morte, né? Então, o número de mortes que era divulgado diariamente também pararam, e de notificar também o OMS. Então, assim, todo mundo percebeu que a política da China tinha mudado, né? Por vários fatores. Teve o fator também social, porque a população fez uma série de protestos, né, que a gente não costuma ver na China, né? E teve muito protesto da população não aceitando as duras medidas restritivas da política de Covid-0 na China, né? E depois que eles foram mudando, foram só medidas relacionadas à retirada das restrições. A gente sabe que aumentou o número de casos de Covid, né? Apesar deles pararem de notificar diariamente, né? Os hospitais da China aumentaram o número de Covid, UTI Covid também, porque o governo acaba que divulga algumas medidas que eles estão fazendo, né? Tidas como positivas, mas acaba que tem algum sinalizador, né? Se a política de Covid-0 parou e a gente está vendo aumento de leitos, aumento da UTI, é porque aumento de casos está acontecendo, né? Mas isso vai muito na linha que o resto da comunidade internacional tem sugerido, né? Sugerido que o foco tem que ser na vacinação, dose de reforço, fazer as vacinas já contra as novas variantes, as novas mutações. Essas atitudes sim têm gerado um grande impacto. Por isso que a gente está olhando o que a China está fazendo, apesar de todo o protesto, apesar de ser um país bem fechado e tudo isso, sinaliza para a gente muito o caminho que a gente está seguindo, se está certo ou não, né? E tudo indica que sim, né? A China tinha sido o país mais duro com a política de Covid-0, parece que não funcionou também a política de Covid-0 e tiveram que retirar as restrições, focar realmente na vacinação, aumentou o número de casos, mas a princípio não se viu uma catástrofe, pelo menos, né, de aumento de número de mortes, nada disso. Deve ter aumentado o número de casos, aumentado também o número de mortes, eles não estão divulgando, né, tanto que aumentou o leito de internação, né, mas todos dentro de um cenário que a tendência global do Covid ser cada vez tendo medidas relacionadas à vacinação e as medidas restritivas sendo muito focadas em situações específicas.